Não é sempre que eu tenho tempo, então quando eu tenho tempo, vocês vão me ver com a mesma blusa, com a mesma maquiagem, sim, porque eu gravo o vídeo em sequência para deixar de gaveta, tá? Então é isso. Eu sou Murakami, sou lash designer especialista em lash lifting e bora comigo para esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre lash lifting antes e depois, como eu fazia lá em 2019 e como eu faço agora em 2022. Primeira coisa que vocês devem estar pensando é que só se passaram 3 anos, né? Sim, só se passaram 3 anos, mas as técnicas hoje elas evoluem muito rápido e o próprio lash lifting tem inserido outras marcas no mercado, tendências que a gente vai popularizando e modificando, porque a técnica é uma técnica razoavelmente nova para nós aqui. Então, somos pioneiras e a gente vê as coisas mudando. E eu acredito que nos próximos anos ainda vamos ver novas marcas chegando, novos produtos, novos tipos de moldes, tudo. Então são só 3 anos, mas são 3 anos de técnicas que vão se reciclando. Primeira coisa, lá em 2019, o que eu utilizava de diferente é o produto. Eu sempre falo lá no Instagram, se tu ainda não me segue, sai Murakami, vai lá e me segue. E se tu tá acostumado a assistir os vídeos mais antigos aqui do canal, era o produto que eu trabalhava, era o produto da Inconsign, enfim. Era o produto mais acessível que a gente tinha na época, a gente tinha acesso a poucos, né? E era o produto milagroso, porque ele era mais barato, mas ele custava 3 vezes mais do que ele custa, 4 vezes mais do que ele custa agora na época. E dava resultados maravilhosos, né? A gente conseguia curvar praticamente qualquer cílio, o mais difícil a gente conseguia curvar. Então, a primeira coisa de diferente que eu fazia em 2019, que eu não faço agora, é que em 2019 eu usava Inconsign e hoje eu uso Master ou Neisha. Não que eu não use outros produtos, eu uso Tuya, Reflecto-Seal, principalmente para Brow Lamination. Para Lash Lifting, eu escolho já não usar mais. Eu gosto mais do resultado pós do Lash Lifting de Master e Neisha, porque são produtos mais suaves. E quando a minha cliente volta para mim, eu sinto que a textura do fio dela tá mais saudável do que utilizando outros produtos. Então esse é o principal motivo de eu ter mudado de kit, né? Sem falar que o kit de Lash Lift da Inconsign, a gente tinha na nossa cabeça que uma hora ele ia ter Anvisa, porque a técnica era muito nova, a gente praticamente não tinha acesso a produtos. Mas, ao contrário, além dele não ter tido Anvisa, a Anvisa ainda proibiu o armazenamento e comercialização dele, porque ela alega que o produto não está seguindo uma normativa de síntese, uma normativa que faz com que o produto X precise ser pré-fabricado em uma linha de raciocínio, digamos assim, dos químicos e farmacêuticos. E ela tem uma composição que teoricamente não seria a mais adequada para a produção desse produto, do permanente para cílios. Segundo ponto que eu fazia diferente de 2019 para cá, é que eu me baseava muito no tempo de ação. Não muito, me baseava apenas no tempo de ação. Então, quando eu ia fazer um lash lifting, eu olhava se aquele cílio era fino, grosso, médio, muito grosso e determinava um tempo X de ação que na minha cabeça ia dar para todos os cílios. Hoje eu já não faço mais assim. Hoje a gente já aprendeu que a gente analisando o fio, a gente consegue entender se esse produto ele já abriu o fio, ele já agiu no fio e já está pronto para neutralização. Então hoje o tempo de ação é só uma tabela de margem que eu posso seguir, mas o que vai me fazer retirar o produto e neutralizar é justamente a minha visualização do fio. Outra coisa que eu fazia lá em 2019, que eu não faço mais hoje, e que isso está diretamente ligado ao produto que eu usava, que era o Inconsign, é não utilizar o PDS. Era muito difícil utilizar o PDS só em cílios muito pequenos, e daí nesse caso eu nem fazia questão de fazer o lash lifting. Eu utilizava mais os pads M1, M2 e L, porque eu notava que os cílios ficavam muito achatados com a utilização dos outros dos pads menores, né? Hoje em dia eu já não faço mais assim, porque eu já sei que os cílios eles não estavam achatados apenas por causa do pad, mas também porque o produto era tão agressivo que ele fazia a massa do fio se perder, o fio se retrair e acabar se achatando. Então, eu estava apenas
protelando um problema, digamos assim. Eu não ia ter o problema no momento utilizando outro pad, mas o próprio produto poderia causar um problema assim do tipo. Na hora eu sempre tinha resultados maravilhosos, mas com o passar do tempo os cílios voltavam com um aspecto não tão legal assim. E eu achava que era normal. Depois, utilizando outros produtos, é que a gente foi comparar e foi ver que realmente em outros produtos os cílios não ficariam achatados assim. Mas se tu usa em Inconsing ainda, eu ainda digo que é pra ti, pelo amor de Deus, fuja dos pads pequenos, utilize os pads maiores para pelo menos tu não dar uma curvatura em excesso, não deixar esse cílio curvado e achatado demais. Com Inconsing nunca é uma boa. Outra coisa também diretamente ligada ao produto é que eu usava o olhinho de nutrição da Inconsing lá em 2019 e eu achava que ele ia me ajudar em alguma coisa e na verdade a gente descobriu depois pela formulação que na verdade ele não ajudava em nada. E por que eu digo descobriu? Porque o Inconsing ele vem de várias fábricas diferentes e algumas fábricas elas vinham com a composição do produto, outras não. E os primeiros lotes que chegaram aqui nesses primeiros anos não vinham com formulação. Eu demorei muito tempo para conseguir pegar um kit com formulação. Na verdade, foi enviando um e-mail para a fábrica Star Colors, que é a fábrica do, acho que é Star Colors, uma das fábricas do Inconsing, que eu consegui a composição dele. Daí a gente foi ver que colágeno só no fio não ia adiantar. Então, isso lá talvez em 2018, em 2019, aí que veio a formulação do manipulado, que muita gente deve utilizar aí, que ele era eu ainda usava Inconsing, né, nessa época, mas aí a gente percebia que a gente ia ter que fazer alguma coisa com esse cílio que estava havendo danificado, e aí a gente fez a fórmula do manipulado. Eu digo a gente porque na época a gente se conversava muito entre as lashes e umas lashes iam passando informação para outra. E aí eu peguei uma base que a Sainara me passou, uma base de vitaminas e nutrientes e levei para a farmácia de manipulação e a farmacêutica me ajudou a montar uma composição com porcentagem. Daí que veio o surgimento do manipulado. E o último e não menos importante é que em 2019 eu deixava o mesmo tempo de ação no cílio da cliente como um todo. E aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a cliente ela pode ter variação de cílios na estrutura, né? Pode ter um formato de cílio gatinho, onde vai ter mais quantidade de cílio de um lado e espessura, e no interno geralmente é mais fino. Então, o mesmo tempo de ação não daria para todo o cílio, né? A gente teria que fazer esse balanço. Eu acho que é isso. O antes e depois de 3 anos trabalhando com lash lifting, eu já perdi a conta de quantos lash lifts eu fiz, mas foram muitos. Foram muitos para chegar nesse entendimento. Então é isso que eu sempre digo para vocês, que tem que treinar. Treinar e não tem como ter parâmetro se a gente não vir e observar casos diferentes, né? Por exemplo, tamanhos de cílios diferentes, espessuras de cílios diferentes, formatos de olhos diferentes. Isso é só praticando que a gente vai conseguir ver, visualizar e entender. Se ainda não fez um curso de lash lifting, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o acesso aos cursos online para lash lifting Jornada Expert e para Brow Lamination Expert. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!